Olá, meus amigos, vamos a mais uma aula de Geografia com o professor Luiz Bezerra. Hoje vamos abordar os fenômenos climáticos e a interferência humana no clima. Essa frase, cuide bem do seu planeta, para o bem dele e para o seu também. Então é uma frase que precisamos analisar e fazer mudanças de atitude com relação ao nosso dia a dia e às interferências no meio ambiente, com destaque para o clima. Então vamos lá. Interferência humana no clima. Aqui nós temos 4 imagens que mostram essa interferência humana no clima que vai trazendo sérios problemas. Nessa imagem aqui nós estamos observando o acúmulo de lixo jogado aí que termina indo para os córregos, rios, lagos e oceanos também. Então isso vai trazer sérios problemas em termos de poluição. Essa imagem aqui nós estamos observando, isso aqui é um processo de erosão, então isso aqui é provocado por uma atividade inadequada, com destaque aí para a agricultura. Essa outra imagem está mostrando uma queimada, então isso está jogando CO2 na atmosfera. E essa imagem, estamos observando aqui um lixão. Agora imagina, nós estamos no século XXI e a humanidade ainda, em muitas cidades, dá um destino inadequado ao lixo, que é o lixão. Isso aí traz sérios problemas para o meio ambiente e também para a questão climática. Bom, sobre os fenômenos naturais, efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural, ok, do planeta para manter a temperatura média ideal, isto para que tenha a possibilidade da existência de vida no planeta. Então, o efeito estufa é fundamental para a existência da vida no planeta. Mas a ação humana, principalmente através das atividades industriais, isto mesmo, a partir das revoluções industriais iniciadas em meados do século XVIII, vem fazendo com que o efeito estufa ele venha se intensificando, aumentando de forma significativa a temperatura no nosso planeta. A cada ano vem se observando isso aí. Então vamos ver aqui nesse esquema aqui como se dá o aquecimento global. Então aqui o nosso planeta, essa linha está mostrando aqui a atmosfera, essa camada gasosa que envolve o nosso planeta. Então, os raios solares atingem o nosso planeta, uma parte é refletida para o espaço. Outra parte é absorvido, que justamente mantém a temperatura média do nosso planeta. E essa outra parte aqui, que deveria ser voltado para o espaço, com um acúmulo de gases como o CO, o CH4, que intensifica justamente a retenção desse calor, faz com que esses raios cheguem na atmosfera e voltem novamente, aquecendo o nosso planeta. Então isso aí é que vem provocando sim um aumento acima do normal, provocando aí o que nós chamamos de aquecimento global. Os principais gases causadores desse efeito são o dióxido de carbono, CO2, que é produzido pela queima de combustíveis fósseis, como nós vimos naquela imagem. A queimada de floresta ele pode também sim provocar a queima a produção desse dióxido de carbono, o óxido de nitroso, metano, clorofluorcarboneto e o ozônio. Então aqui está a porcentagem dos gases que vem hoje contribuindo para como causadores do efeito estufa. Então veja que o CO2, que é o dióxido de carbono, representa mais da metade dos gases jogados na atmosfera. Então isso aqui realmente é muito complicado, porque são a queima dos combustíveis fósseis, como também a queimadas de florestas vem provocando esse aumento desse gás na atmosfera. Bom, o dióxido de carbono, podemos observar que a maioria de nossas fontes energéticas hoje, como petróleo, carvão mineral, gás natural, madeira, então na queima desses combustíveis aqui libera justamente o chamado dióxido de carbono. Então isso vai contribuir de forma significativa para a intensificação do aquecimento global, ok? Então isso nós vamos observar que infelizmente, olha só, nós estamos no século XXI, mas a nossa matriz energética ainda baseia-se nessas fontes de energias ditas fósseis. Então aqui podemos observar aqui as causas. A imagem aqui ficou um pouquinho desfocada, mas aqui a atividade industrial jogando gases na atmosfera, queimada de florestas, né?
a questão dos veículos automotores, que em muitos países, no Brasil é um caso deles, que priorizou o transporte particular, então isso, a queima de combustíveis fósseis, como gasolina, o óleo diesel, isso termina intensificando o aumento desses gases na atmosfera. Bom, e a consequência do efeito estufa? Boa pergunta. Bom, podemos observar que os gases são oriundos dessas queimas de combustíveis fósseis e o excesso, né, o efeito estufa vai causar justamente esse superaquecimento e vai provocar justamente como consequência derretimento das calotas polares, mudanças climáticas, elevação do nível dos oceanos, já que está derretendo as calotas polares, a tendência é as águas congeladas nos polos e aumentando o nível dos oceanos. Maior incidência de fenômenos como furacões, tufões, ciclones, intensificação de secas. Com isso, provoca a extinção de algumas espécies e destruição de ecossistemas e ondas de calor. Então, tudo isso aí, veja que são consequências da intensificação do efeito estufa, isto é, do aquecimento global. Então, essas imagens podemos ver, olha aqui. Essa imagem aqui está mostrando justamente a formação de um furacão. Essa outra aqui mostrando sobre o Ártico, como vem diminuindo a quantidade de gelo. Então, final da década de 70, nós vamos ver que tinha uma ampliação muito maior. 2007, veja que reduziu bastante, veja que essa parte aqui vem, né, aumentando o nível dos oceanos, quer dizer, aumentando mais ainda essas águas. Secas prolongadas em alguns locais, como também enchente em outros. E aqui nós estamos vendo uma das consequências no Ártico com o degelo. Então, muitos animais, como é o caso do urso polar, tem a tendência de até um animal desse entrar em extinção. Bom, nós vamos falar também aqui um outro assunto, outro fenômeno natural, que é a camada de ozônio e, no caso aqui, a sua redução. Tá? Então, o ozônio é um gás que se encontra na estratosfera, né, uma das camadas da atmosfera, a mais ou menos 50 quilômetros de altitude. Tá? E esse gás, né, aí, o ozônio, ele é muito importante na filtragem dos raios ultravioleta. E, infelizmente, com essa redução da camada de ozônio, algumas espécies de animais, inclusive os humanos, a incidência de doença de pele, como no caso o câncer, vem aumentando devido justamente a esses raios ultravioleta. Bom, e esse buraco na camada de ozônio, se observa-se, aqui nós temos a final da década de 70 e aqui em 2018. Veja que aqui está mostrando que esse buraco concentra-se principalmente na Antártida, no Polo Sul. Isso está relacionado, logicamente, com a movimentação, a circulação do ar que termina levando esses gases provocadores do buraco de ozônio para essa região. Então, a existência de buraco na camada de ozônio é preocupante. Como eu falei, né, a radiação não é absorvida e chega ao solo, podendo provocar câncer de pele nas pessoas. Os raios ultravioletas alteram o DNA das células. O buraco ainda também tem uma leve relação com o aumento do aquecimento global. Então, isso sim são fatores, são elementos que estão interligados, interdependentes. Ilha de calor. Bom, o nome ilha já se diz o quê? Uma definição, uma porção de terra circundada por águas. No caso, ilha de calor, é o nome que se dá a um fenômeno climático, tá ok? Que ocorre principalmente aonde? Nas cidades com elevado grau de urbanização, tá ok? Então, cidades pequenas, zona rural, não vamos observar essa formação de ilhas de calor, mas sim em aglomerações urbanas. Isso vai provocar um aumento de temperatura média acima do normal. Isto por quê? Porque nas partes, aí podemos dizer assim, nos centros das cidades, a ausência de áreas verdes, o crescimento da cidade no sentido vertical, isso vai provocar um aumento da retenção de calor absorvido.
Isso faz com que a temperatura nessas regiões centrais seja muito maiores do que nas regiões periféricas ou zona rural. Então isso realmente faz as temperaturas às vezes chegar 9 até 10 graus a mais no centro da cidade do que nas regiões periféricas e zonas rurais, tá? Então, o que poderíamos fazer para evitar a intensificação, a formação dessas ilhas de calor? Plantio de árvores em grande quantidade nas grandes cidades, né, como também a criação de parques de preservação e áreas verdes, medidas para diminuir a poluição do ar, então isso aí seria o que? A tentar reduzir isso aqui, ó, a questão da emissão de gases poluentes, né? Então, em algumas cidades brasileiras até já faz um rodízio de veículos. Então, são algumas medidas para evitar a formação das ilhas de calor. Outro fenômeno natural provocado pelos humanos é a chamada chuva ácida, tá ok? Bom, as chuvas ácidas são chuvas ou qualquer outra forma de precipitação, que pode ser diferente de chuva, que tem como característica a acidez. Então isso aí pode prejudicar seriamente plantas, animais, edifícios, né, aquelas que estão nas intempéries dessa precipitação. Então, a chuva já tem uma certa acidez normal, mas a chuva normal, o pH fica entre 5,6. Já a chuva ácida, esse pH aqui é menor do que 5. Então, aqui nós temos uma tabela mostrando justamente a escala do pH. Próximo de 0 é muito ácido e 7, próximo de 7, vai tornando neutro e acima de 7, aproximando 14, vai se tornando alcalino. Então, essa acidez observada nas chuvas normais é provocada pela presença do dióxido de carbono, tá ok? Mas aí nós vamos observar que o ácido carbônico aí vai intensificar a acidez da chuva. E aí nós vamos observar que essa acidez extra, que provém principalmente de de algumas atividades, como por exemplo, o óxido de enxofre e o óxido nitroso, vai criar aí o que nós chamamos aí, ó, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que são os dois principais gases que vão reagir com o vapor de água e esses óxidos de enxofre e nitroso vai formar esses ácidos aí, deixando a chuva ácida. E aí nós vamos observar de onde vêm esses gases. Então, da atividade industrial, a fumaça expelida pela atividade vulcânica, das usinas termonucleares, né? Termonucleares não, das usinas termoelétricas na realidade, né? Das queimadas. Então, tudo isso aí são atividades que vão contribuir para aumentar esses gases na atmosfera. E aqui nós podemos observar as consequências da chuva ácida na vegetação, nas águas, né? A água vai se tornar mais ácida, então os animais que habitam nas águas, a tendência é não resistirem. Aqui nós estamos observando, né, monumentos que estão expostos aí com a chuva, a tendência é também deteriorar. Pontes também são alguns das consequências provocadas pelas chuvas ácidas. Vamos falar agora um pouquinho sobre os fenômenos naturais. Esse aqui é o que nós chamamos de inversão térmica, é um fenômeno natural. O normal na atmosfera é isso, o ar mais frio, né? O ar frio e o ar quente. O ar quente está mais próximo aqui do solo, né? Está próximo do solo. Então o ar quente ele é mais leve, a tendência é ele subir. Subiu, a tendência é esfriar, né? Com as temperaturas nas altitudes menores, a tendência é esse ar esfriar. O ar frio ele é mais denso, mais pesado, então a tendência é ele voltar. Então, com isso, o ar fica circulando. Uma inversão térmica vai acontecer de forma natural. Então, o que é que vai ocorrer? Essa camada de ar frio, ela termina descendo
né? Ela vai ficando mais próxima do solo. A camada de ar quente fica entre duas camadas de ar frio, então com isso aqui o ar ele não circula. Então, e qual é o problema dessa inversão térmica? Bom, nas grandes cidades nós vamos observar, devido ao excesso de poluição, esse ar não circula, então ele fica retido, essas partículas poluentes ficam retidas. No fluxo normal ele vai circulando, então essa poluição ela vai se espalhando. Na inversão térmica já não ocorre, isso aí pode trazer sérios problemas. Inclusive já foi detectado mortes de pessoas provocadas pela poluição nesse período em que ocorre a chamada inversão térmica. Bom, outro fenômeno natural é o que nós chamamos de El Niño e Laninha. O El Niño é um fenômeno que ocorre quando há um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, quer dizer, nessa região aqui, ó, entre Austrália e América do Sul. Então, isso vai fazer com que esse aumento anormal vai provocar algumas mudanças no planeta, no caso climático. O normal é isso, ó, essa circulação aqui, né? Então, com essa circulação aqui, vai empurrar essas águas mais quentes da superfície em direção à Austrália e à Ásia. No El Niño, o que é que nós vamos observar? Que essas temperaturas elas vão ampliar aí em torno até de 1 grau mais ou menos, e é o que nós vamos observar que esse fluxo, a direção dessas águas vai mudar, ó. Ó a seta aqui indicando que essas águas vão ser empurradas aqui para a costa da América do Sul. E com isso nós vamos observar mudanças climáticas em todo o planeta. Como por exemplo, aqui já está mostrando o impacto do El Niño, então, do Laninha. Então, podemos observar que no El Niño vai intensificar períodos de mais secas no norte do país e mais chuvas no sul do país. Eu estou citando só como exemplo o caso do Brasil. No caso do Laninha, é o inverso do El Niño. O El Niño há um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Sul. E do Laninha é o inverso, há um esfriamento acima do normal. Então, o que nós vamos observar que são mudanças também que vai acontecer com relação a mudanças climáticas no planeta. O El Niño deixa o norte do país mais seco, o Laninha já deixa aqui o norte do país mais chuvoso e o centro-oeste do país mais seco. Então ele é o inverso, o Laninha do El Niño. Bom, gente, com relação às preocupações com o clima, foi em 1997, ocorreu na cidade de Kyoto, no Japão, uma elaboração do documento que ficou conhecido como Protocolo de Kyoto. Esse Protocolo de Kyoto é uma série de orientações e obrigações que os países deveriam apresentar, né, se adequar para evitar o problema do aquecimento global, das chuvas ácidas, são os vários problemas ambientais, no caso relacionado ao clima. Então, o protocolo de Kyoto ele obrigou os países industrializados, ou responsáveis por 80% da poluição mundial, diminuírem de forma bastante drástica a sua emissão de gases poluidores. E isso fez com que alguns países aí começassem uma política visando o quê? Um mecanismo de desenvolvimento limpo. Esse mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, muitos países adotaram, mas um dos mais poluidores da atmosfera, que é os Estados Unidos, ele não, no caso, na época, não quis assinar o protocolo de Kyoto. Preferiu continuar suas atividades industriais poluidoras sem haver aquela preocupação, tá? E recentemente, eu digo recentemente no sentido de 2015, aconteceu um melhoramento do protocolo de Kyoto, que foi o Acordo de Paris. Então, em 2015, surgiu uma nova, podemos dizer assim, o acordo do protocolo de Kyoto acabou em 2012 e 3 anos depois foi criado o Acordo de Paris, depois de muitos diálogos, depois de muito debate. Então, o Acordo de Paris, que é o que vigora hoje, os países foram trilhando caminhos diferentes. Enquanto que no protocolo de Kyoto, os países tiveram metas a alcançar em termos de redução de gases,
no protocolo no Acordo de Paris, cada país falou o que você, país, vai fazer para reduzir a questão de emissão de gases. Então, cada país traçou a sua própria meta, não foi estipulado, foi cada país. No caso do Brasil, vamos ver aqui, ó, reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030. Em relação, a referência é 2005. Então, o governo brasileiro assinou, o Congresso também, né, entrou e ratificou, né, o Acordo de Paris. Então, o Brasil aí agora tem essa, né, de sim tentar justamente reduzir os gases de efeito estufa. Então, é um acordo de muitos países fizeram para assumir essa responsabilidade. Tá? Bom, aqui podemos observar que os Estados Unidos, ao deixar o acordo, ficam de lado apenas dois países. A Síria, que está em guerra civil, e a Nicarágua. Então, os Estados Unidos, infelizmente, o atual presidente, né, o Donald Trump, resolveu, né, citou aí que iria tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Isso agora nesse ano de 2020, mas com essa nova eleição aí, né, o John Biden pode ser que ele tome uma atitude diferente e mantenha os Estados Unidos no Acordo de Paris. Então isso é muito interessante porque os países assumiriam a responsabilidade em relação à questão ambiental. Bom, pessoal, para não alongar muito, deixo aqui dois vídeos bem interessantes sobre o aquecimento global e sobre o protocolo, o Acordo de Paris. Então, esse Nerdologia, o Átila Abreu, que é um biólogo, ele vai falar um pouco sobre o aquecimento global. E aqui nós vamos ter um documentário falando sobre o Acordo de Paris. Bom, então fica aqui um abraço, professor Luiz. Eu espero que venha esse material, vocês aprofundar os conhecimentos um pouco mais sobre essa temática, que são os elementos, fenômenos naturais e a interferência humana. E vamos também aprofundar os nossos estudos aí no livro didático. Então, um abraço, professor Luiz. Até a próxima aula.